Boa noite, sejam bem-vindos à terceira edição do Santo Tirso Atual. Como habitualmente, desde o início do ano, o Diário de Santo Tirso promove um programa de análise e comentários sobre Santo Tirso na sequência da Assembleia Municipal. Temos como convidados, passo já a apresentação, o Miguel Correia, do Bloco de Esquerda, o João Ferreira, da CDU, o Luís Ribeiro, do CDS e a Joana Guimarães, do Chega. Obrigada a todos por estarem presentes. Este convite foi feito a todos os partidos com representação, como é habitual. O Partido Socialista não aceitou o convite. O PSD teve um imprevisto de última hora e não pôde estar presente. Este programa, como é habitual, terá a duração de 1 hora. Vamos tentar cumprir esta hora. Vou lançar 2 temas para que possam discutir. Peço que se baseiem apenas em Santo Tirso e não em conflitos nacionais partidários. Começando pelo que está mais na ordem do dia em Santo Tirso, que são as contas do município em 2022, temos por um lado o Executivo Municipal, que diz ser de contas certas e por isso tem um excedente nas contas, chegou mesmo a falar, e passo a citar, o maior saldo orçamental de sempre, e por outro lado a oposição, e creio que todos os partidos dizem o mesmo, que há falta de investimento, chegando mesmo a falar de austeridade. Começo pela ordem em que apresentei os meus convidados. Miguel Correia, o Bloco de Esquerda tem feito uma série de ações na rua, seja sobre a habitação e cultura, apenas para relembrar as últimas semanas. A folga orçamental e o investimento estão também interligados com essas áreas de intervenção. Qual é a posição do partido relativamente a esta matéria? Qual o balanço que faz a nível económico e financeiro em Santo Tirso no ano 2022? Como a Silvia disse, e antes de mais bom dia ou boa noite e quero agradecer o convite ao Diário de Santo Tirso e lamentar a ausência do Partido Socialista, porque de facto esta é uma boa oportunidade para discutirmos e escrutinarmos a atividade fiscalizadora da Assembleia Municipal. Em relação então ao relatório de contas, o PS fez como bandeira o resultado líquido positivo de 6,3 milhões de euros, o maior excedente orçamental da história de Santo Tirso. E sabemos que um resultado negativo é sempre mau. Agora pergunto se um resultado líquido desta ordem é necessariamente bom. Seria bom se pensássemos então na gestão da Câmara como uma gestão de uma empresa. Quando falamos então de uma Câmara Municipal, também temos de pensar na distribuição desses resultados pelas carências sociais e económicas que o Conselho atravessa. E dou aqui um exemplo que o Bloco trouxe à Assembleia Municipal, que foi o caso da tarifa social da água. Há um valor previsto na ordem dos 700 mil euros até 2025 para a atribuição desta tarifa social e o nível de execução fiscal, isto é, aquilo que foi cumprido até este ano, foi na ordem de 0,3%, portanto 400 euros de 700 mil. Portanto, o Partido Socialista não pode dizer que tem como prioridade a coesão social e depois ter níveis de execução fiscal tão aquém daquilo que é expectável e daquilo que é necessário para o Conselho. E só para terminar, em relação, por exemplo, à questão da habitação. Este excedente orçamental serviria para a construção da habitação pública. Santo Tirso nem 2% da habitação pública tem atualmente, que está muito longe daquilo que o programa Primeiro Direito prevê, que são os 5% de habitação pública. Portanto, precisamos de mais de 500 fogos, ou neste caso até mesmo, dando um número concreto, 714 habitações sociais, para juntar às já existentes. Habitação social digna, de acordo com a definição da OCDE, que é aquela habitação social cuja atribuição e preço não são regulados pelo mercado, mas sim pelo apoio concedido pela Câmara. Passando agora ao João Ferreira. Na Assembleia Municipal teve uma intervenção onde criticou de forma muito vincada as políticas do último ano nesta matéria. A margem orçamental deveria ser usada para combater as necessidades mais urgentes dos tircenses, ou neste momento é fundamental preservar o capital para enfrentar um futuro incerto? Ora bem, antes de mais também muito obrigado pelo convite, cumprimento também todos os meus colegas aqui presentes. Sim, ou seja, sim à primeira pergunta. É evidente que face às contas de 2022 que o Partido Socialista celebra o facto de ter um resultado líquido que, como aqui já foi dito, foi celebrado por ser o valor mais alto de sempre, cerca de 6,3 milhões de euros. Ora, aquilo que nós nos temos de perguntar é se, obviamente, aliás, antes de mais, obviamente que ter
as finanças saudáveis e a situação equilibrada é uma coisa que nós saudamos, mas tem-se de perguntar se face ao contexto que vivemos hoje, ou seja, um contexto de aumento de custo de vida e ao mesmo tempo de uma estagnação do concelho, designadamente até de uma redução da sua população, se manter saldos orçamentais elevados faz sentido ou não. E no nosso entender, obviamente, que ter as contas com estes saldos não faz sentido e até é incompreensível face às necessidades que existem hoje em dia, designadamente quando não temos a cobertura total de saneamento, quando faltam equipamentos sociais, designadamente uma rede de lares e outros equipamentos, quando, por exemplo, a questão da habitação, como aqui já foi dito, existe uma carência de habitação, designadamente uma habitação a custos acessíveis. Quando estas carências existem, não faz sentido, no nosso entender, apresentar saldos orçamentais tão elevados. E muitas coisas podiam ser feitas. Nós passamos ainda agora um inverno em que, segundo contas do município, existiam cerca de 3.000 alojamentos que não tinham aquecimento em casa, não tinham um equipamento. Ora, isso poderia, com esta folga orçamental, o município implementar um programa municipal tendo em vista combater a pobreza energética que existe nas casas em Santo Tirso, designadamente com apoios ou com participações na aquisição de certos equipamentos. Quando Santo Tirso ainda é dos concelhos em que, somadas as faturas da água, dos resíduos, etc., dos concelhos que apresentam faturas mais elevadas, podia ser alargado a tarifa social e até, como aqui já foi dito, aplicar e aprovar a própria a taxa social automática ou a tarifa social automática. E, portanto, estas não têm sido as opções do Partido Socialista, é de manter saldos orçamentais elevados, o que no nosso entender é incompreensível. E, para além disto, apresentam também níveis muito elevados daquilo que é a poupança corrente, cerca de 15 milhões de euros, apresentam contas que são contas do ponto de vista financeiro muito boas, o que nos leva a crer que existem todas as condições para avançar do ponto de vista de um investimento público e da realização de obras públicas que há muito são prometidas e que até hoje ainda não foram concretizadas, por exemplo, a Casa da Juventude, por exemplo, o Auditório Municipal e muitas outras obras que estão prometidas e que não são concretizadas. E também de preparar o próprio município, preparar em termos de pessoal, preparar em termos de equipamentos, para internalizar muitos dos serviços que estão privatizados, porque hoje em dia Santo Tirso tem grande parte dos seus serviços privatizados. Ainda agora na última Assembleia Municipal aprovou-se mais um concurso em que há uma prorrogação da privatização dos resíduos e também da limpeza urbana, da prestação desses serviços por mais 8 anos, a um valor de 20 milhões de euros. Ora, aquilo que se poderia fazer com estas folgas orçamentais também era preparar o município para internalizar estes serviços e para prestar um melhor serviço público à população. Passando para o Luís Ribeiro, folga orçamental ou mais investimento? Basicamente é o que estamos a debater. Qual é a sua posição? Ora, antes de mais, boa noite a todos, boa noite a quem nos vê lá em casa, em primeiro lugar, boa noite aos meus colegas de painel, à Sílvia. Ora, antes de mais também, lamentar mais uma vez, é o terceiro programa, o quarto que nós temos cá, terceiro programa que nós temos cá, e mais uma vez há um partido que não tem representação cá, foi convidado e não tem a representação cá, por opção, pelo que sei. É de lamentar que um partido que está no poder, um partido que não tem medo de debater as ideias, continue insistentemente a faltar a um programa que é visto por centenas ou milhares de pessoas, não tenho aqui a precisão de quantas pessoas vêm, mas que certamente nos daria aqui um debate mais interessante para percebermos um bocadinho fora dos locais das assembleias o que é que o Partido Socialista e as ideias que tem. Eu digo muito isto porque, agora respondendo à sua pergunta, a folga orçamental é positiva se nós estivéssemos a falar realmente numa empresa. Como já falei aqui falado, e nisso acho que todos os partidos presentes na Assembleia Municipal que fazem parte da oposição estão de acordo. Se calhar podem divergir depois um bocadinho no como deveria ser gasto, mas acho que todos eles acham a mesma coisa, que é esta folga orçamental não é uma vantagem para o Concelho de Santo Tirso. E eu só queria começar aqui esta intervenção lendo esta mensagem do Presidente na Relatório de Contas, num dos muitos pontos da mensagem, diz que o Relatório de Contas de 2022 calcionou também o que tínhamos dito nas grandes opções do Plano e Orçamento do último ano, quando assumimos que o orçamento deveria ser visto com base no horizonte de 2025. Ora, e este é o que nós achamos, nós aqui no CDS, nós achamos que isto está a acontecer. Existe uma folga orçamental, um resultado líquido positivo de 6,3 milhões de euros, existe uma poupança na despesa corrente, existe uns
nos bancos a prazo, pelo que sei, à volta dos 15 a 6 milhões de euros. E isto traduziu-se em muito pouco investimento no Conselho durante este último 2021. Aliás, os nossos vereadores do PSD e CDS votaram contra na reunião de Câmara, na votação das contas, mesmo porque a execução orçamental da despesa ficou abaixo dos 75%. Ora, e este é o nosso desígnio um bocadinho, é que isto está-se a guardar tudo e não temos dúvidas do que vamos dizer, está-se a guardar tudo para os anos próximos das eleições, para 2024, 2025. Isto, o pensar a 4 anos é útil, o pensar as contas e termos um resultado positivo é sempre positivo, desde que o Conselho tenha investimento e desde que o Conselho tenha realmente obra pública feita. Não é o caso. Não podemos regozijar-nos de termos 6,3 milhões de lucros positivos quando realmente executamos 75%. É curto. E deixo também uma última nota, só para terminarmos isto, o relatório de contas já foi amplamente debatido, com uma questão que a mim me incomoda, porque eu já ando, não sou político há muito tempo, e não sou político, lidero o CDS, mas não sou um político profissional, mas já ando um bocadinho em assembleias municipais há muito tempo. Já vi relatórios e contas a serem aprovados centenas de vezes, centenas, obviamente não, mas algumas vezes, quase uma dezena de vezes talvez. E todas as vezes já tivemos resultados positivos, batendo uma história como esta os últimos 2 anos, já tivemos resultados interessantes e já tivemos resultados negativos. E em todos eles vemos os deputados do Partido Socialista, que muitas vezes são os mesmos, a regozijarem-se com isto, a dizerem que realmente contas rigorosas, isto sim é que é governar o município. Ao longo dos anos fomos mudando a ideia ou apenas os protagonistas mudaram? A questão é que contas diferentes, ideias diferentes, as mesmas pessoas, o mesmo partido, e não nos esqueçamos, já são mais de 40 anos de governação socialista. Isto não começou em 2019, quando Alberto Costa chegou. Isto começou em 1900 e qualquer coisa. Joana Guimarães, o Chega tem sido dos partidos mais interventivos a nível nacional. Agora gostaríamos de ouvir a representante aqui de Santo Tirso. O tema das contas já foi debatido na Assembleia Municipal, contudo o assunto fica apenas ali. Para si e para o partido, como está a evoluir Santo Tirso nesse sentido? Afinal, é bom termos um saldo assim tão positivo nas contas, ou por outro lado devia ter sido feito mais investimento? Antes de mais, obrigada Sílvia, obrigada Diário Santo Tirso por me convidarem, ou por nos convidarem a fazer este debate e agradecer e enaltecer também o vosso trabalho de imparcialidade, de convidar todos os partidos e ser à vista o único órgão de comunicação social nesta cidade com mais visibilidade e onde toda a gente sabe as notícias de Santo Tirso é no Diário de Santo Tirso, um canal que não é pago pelo erário público, que eu saiba, pelo menos eu acho que não pago nada e, portanto, é de louvar o vosso trabalho. Relativamente ao orçamento da Câmara, é óbvio que toda a gente fica contente quando vê que temos uma Câmara, se houvesse negativo, toda a gente ia criticar porque está negativo. Há positivo, toda a gente critica porque há positivo. E eu não critico que seja o saldo positivo, eu critico é precisamente aquilo que já foi dito aqui, de não haver investimento nesse saldo positivo. E mais do que isso, precisamente por causa das transferências para as freguesias, eu acho que há muito pouco investimento nas freguesias. Ou seja, não sou eu que vou decidir, nem posso ser eu naturalmente a decidir qual o bolo que deve ser repartido para cada... Mas aquilo que eu vejo, e pela análise que eu fiz no orçamento, e o Sr. Presidente da Câmara também diz isso e com louvor, que é distribuído de igual forma para todas as freguesias. As freguesias não são todas iguais, não têm todas as mesmas necessidades, não são todas do mesmo tamanho e, portanto, eu acho que deve haver uma equidade, sim, mas não uma igualdade. Falamos que é diferente, não é? Naturalmente que eu não quero menosprezar alguma, e sei que há freguesias que têm um saldo positivo e nada fazem, e não fazem obras, tão pouco. Portanto, isso é uma coisa que eu acho que o Presidente da Câmara devia estar em cima e fazer um bocadinho o papel do Presidente da República que está a fazer neste momento ao Costa, portanto andar em cima deles e desculpem a expressão, mas sim, mas é o trabalho dele, portanto ele tem que ver o que é que as freguesias andam a fazer e o que é que os presidentes das freguesias andam a fazer, mas há de facto freguesias que têm também um saldo positivo, que não investem, não fazem melhorias e de facto aquilo que foi dito e bem, está muito aquém do investimento daquilo que devia ser feito. O João falou numa situação que eu também já iria falar mais à frente, que é essencial, que é uma Casa da Cultura aqui em Santo Tirso que nós não temos
Eu nada vejo a fazer, não sei, se calhar os meus colegas até me podem ajudar, porque eu não sei mesmo como é que está o Estado, ou de quem é, ou eu posso ter uma ideia, mas não sei, e não quero dar falsos testemunhos da ideia que eu possa ter. Mas temos o Cineteatro, o antigo Cineteatro, além do local, do espaço, do tamanho, para mim é o local ideal para manter e continuar aquilo que era antigamente, não é? Não dos mesmos moldes, mas aproveitar aquele espaço para fazer alguma coisa e que nada foi feito. Nada foi feito e nada é feito. Eu não sei em que molde é que está, confesso. Não sei, mas se calhar vocês vão me poder ajudar e por isso é que estamos cá também para a partilha. Porque houve-se muita coisa, portanto eu não posso dizer aquilo que se ouve e portanto não sei. Não havendo as versões oficiais, não é? sei, A versão oficial é que não é promessa deste executivo. Essa eu sei. Nesse aspecto estamos garantidos isso que não vai haver já foi promessa do anterior e com pouca circunstância e houve-se a festa que se fez lá e gastou-se milhares naquela festa maravilhosa mas nada se fez, não é? Portanto, eu digo assim, já houve promessa, não se fez. Este não quer prometer fazer nada. Aquilo, afinal, é de quem? É da Câmara? É de um particular? Existe algum impedimento? São perguntas que se deve fazer à Câmara, que se deve perguntar ao Sr. Presidente e ele deveria responder. Este serviço é um serviço para os tricenses perceberem o que é que nós estamos aqui a fazer. Portanto, mais do que a Assembleia, que é outro assunto que acho que também podemos falar, foi aprovado o ano passado em Assembleia Municipal que as reuniões deveriam ser transmitidas online. Na mesma altura, exatamente na mesma altura, foi aprovado também na Câmara de Matosinhos. Foi precisamente na mesma altura. 3 meses depois, a Câmara de Matosinhos está a transmitir online. O Sr. Presidente, ainda nesta última Assembleia, disse que há muitas questões legais, que para nós não acharmos que isto é sim, que é sim. Não é assim, mas é fácil de resolver. Portanto, já foi aprovado, portanto, eu acho que nenhum daqui estaria incomodado em ser filmado e em ser ouvido e que os tricenses ouçam. O público que queira falar e que não queira ser filmado, há um documento em que ele assina e que não quer. E até vocês podem fazer esse trabalho e bem, porque eu não vejo outra comunicação social paga pelos nossos bolsos que possam fazer isso. Eu não vejo, mas eles têm, mas a Câmara tem esses recursos. Portanto, se tem, eu não sei porque é que eu acho que é falta de vontade e falta de transparência, que eu acho que é o que mais persiste neste Presidente da Câmara, é a falta de transparência aos tricenses. Querem acrescentar mais alguma coisa deste nosso primeiro assunto? Acho que não. Trocar ideias entre A cultura vocês? está inserida neste tópico? É assim, aqui estamos a falar da questão do solvo, não é? E do que se poderia fazer, se calhar, com esse dinheiro. Então vamos avançar. Nos últimos 2 meses tivemos muita atividade a nível nacional e também a nível local, que é o que mais nos interessa. Vou destacar alguns acontecimentos em Santo Tirso. Temos então o anúncio da construção da nova rotunda e ponte em São Martinho do Campo, uma obra também já pedida há muito tempo. As obras na Ermida e Novo Fontiscos, que vão modificar a principal entrada em Santo Tirso, e os problemas na habitação que não há previsão para serem resolvidos, como também já abordámos aqui hoje. Posso começar pela Joana Guimarães, para tentar dar o seu ponto de vista sobre estes temas, aspectos positivos, negativos, o que podemos esperar. Bem, relativamente à rotunda que liga a Vime a São Martinho do Campo. A São Martinho do Campo, até que enfim, é mesmo isso, até que enfim, eu acho que vai minimizar muito os sinistros que lá tem havido, se não for diário é quase diário, ou semanal, era realmente uma das nossas medidas também em campanha autárquica, portanto, eu acho que peca por ser tarde, não é? O próprio Presidente da Junta de Freguesia também já é uma luta dele há anos, portanto, acho que perca por tardia mesmo, e foi preciso haver uma data de acidentes para poderem fazer essa obra. Portanto, aí concordo, eu também não sou de dizer mal de tudo, nem de... Acho que sim, acho que ainda bem que fizeram, só veio tarde. Outra obra era... Temos as obras aqui também no nó da Ermida e de Fontiscos. Sim, relativamente a essas obras. Pelo que está previsto, são os 300 dias, isso também foi falado no outro debate que eu ouvi-vos com alguma atenção,
e está previsto os 300 dias. Eu acho que qualquer obra é sempre de valorizar. Quer dizer, estas obras que estão a acontecer são de valorizar. Claro que causam transtornos, mas isso são constrangimentos que nós temos que nos adaptarmos a eles, não é? Eu, se fizer obras em minha casa, eu vou ter constrangimentos, portanto, causa sempre constrangimentos de trânsito, e muitos, e bastantes, e temos visto, mas pronto, há soluções e há desvios a fazer, e ele diz que são 300 dias, o prazo da obra, eu espero que sejam mesmo os 300 dias. Acredito que sim, pela velocidade que aquilo está a andar, acredito que sim. Portanto, também, para já, não parece que seja um tema que eu vá criticar, só porque está a fazer obra, não acho. Também não estamos aqui para criticar para criticar tudo, exatamente. É para dar a opinião. Certo. Portanto, só parece que é um programa de crítica, não é? Certo, não é, certo. E eu também não sou assim. Portanto, se acho que há alguma coisa que está bem feito, acho que sim, ou bem feito, para já, acho que sim, acho que também vai valorizar. E mais, vai valorizar também a parte industrial, que era um acesso terrível que existia para os caminhões e para a parte da indústria. Portanto, sim, é uma zona que está a crescer também. Está a crescer muito, e eu acho que essa parte industrial vai ajudar os acessos à área industrial, e acho que sim, e portanto também, e bem. PECA também, e é uma promessa do Presidente da Câmara, falar sobre a variante na Nacional 105 para Vila das Aves. Eu não sei como é que será esse projeto, porque não sou também engenheira, portanto mas estou curiosa por saber, e curiosa Vila das Aves é a variante que liga à Água Longa, Santo Tirso à Água Longa. Mas eu acho que o futuro seria, ou pelo menos foi Tinha-se falado. falado uma ligação de Rebordões a Vila das Aves. Falou-se. É Água Longa. Pois, mas a variante que falam mais é a ligação à Água Longa, sim. E para Vila das Aves ficou esquecido. Vila das Aves já é um projeto que se falou há muito tempo, mas penso que também para já está em stand-by. Pois, foi falado, de facto, e era essencial. Em Água Longa também já esburacaram agora a estrada toda. Eu tenho que falar nestes termos, que é para também os utentes perceberem. A estrada está toda esburacada, e eu, se for pela Estrada Nacional para o Porto, eu vou aos solavancos, não vou com riscos de até ficar sem pneus, portanto, não... E não está composto. E ando de um lado e ando do outro e não está composto. Portanto, se ainda vão esburacar mais, não sei qual é a ideia, e se assim é, não sei qual é o projeto que o Presidente da Câmara está a pensar fazer, mas relativamente à rotunda, sim, acho que já vem por tardia, a rotunda da VIM. Sim. Relativamente a estas, também não vejo, esperemos é que cumpram os prazos, porque realmente é um transtorno para todos. E a questão da habitação? Sim, desculpa, que eu só fiquei com as obras. Sim, falámos das obras, e aqui outro tema que também abordámos é sobre os problemas na habitação. Nos problemas da habitação, vamos lá ver, no relatório de contas, e agora vamos pegar um bocadinho atrás, está omisso por falta de entrega a quem de direito de analisar as contas, portanto, neste caso a Sociedade de Revisor Oficial de Contas, o património, o móvel e principalmente o imóvel. Portanto, a própria entidade de revisão oficial de contas não tem acesso aos imóveis da Câmara. Muito se diz, muito se fala, às vezes aponta-se, mas aquele edifício era interessante mas aquele edifício pertence à Santa Casa Misericórdia, mas aquele pertence a não sei o quê. Bem, eu não sei, eu gostava de saber quais são os edifícios, não sei, e eu acho que ninguém aqui sabe quais são exatamente os edifícios que pertencem à Câmara Municipal, ao município, não sei todos. Posso adiantar alguns, por exemplo, o antigo liceu ali ao pé da escola, ao pé da antiga esquadra da PSP, dizem que aquilo é da Santa Casa de Misericórdia, não sei. Não pode fazer uma parceria com a Câmara não pode intervir. Temos logo a seguir lá embaixo a Escola Agrícola, já houve uma residência de estudantes, acho que ainda há essa residência de estudantes com poucos estudantes, porque é que não fazem uma nova residência de estudantes mais próxima da Escola Agrícola? Não sei. Residência para social, há muito pouco, não existe, também não, quer dizer, há algumas freguesias, mas aqui em Santo Tirso não há. Há ali perto de... Eu para nomes sou péssima. Portanto, vocês ajudem-me a dizer os nomes, porque eu sou péssima a dizer ruas e lugares. Habitação social em Santo Tirso, pelo menos? Não há. Pois, Nem há bastante, por acaso, a ideia que eu tenho é que aqui há... no centro? No centro? Não, na cidade não há. Quase todas as freguesias. Nas freguesias, pois. Em Santo Tirso não há. Em Santo Tirso, cidade, não há.
só em freguesias e não sei se está previsto alguma coisa ou não, mas acho que peca por isso. Passo agora a palavra ao João Ferreira. Temos então as obras que referi, que estão a ser feitas pela autarquia, o anúncio da ponte em São Martinho do Campo e da nova rotunda. Aliás, o PCP já tinha alertado no próprio terreno para essas necessidades. No entanto, este investimento não se enquadra no que falou anteriormente, porque não é responsabilidade da autarquia. Pode dar-nos a sua visão sobre essa matéria e também um breve ponto de vista sobre os problemas da habitação em Santo Tirso? Sim. Como bem referiu, já lá estivemos ainda o ano passado para alertar para esta situação e, portanto, que era uma reivindicação daquela população de São Martinho do Campo já há muitos anos, e por isso nós só temos de salutar o facto de esse investimento estar previsto, de a execução o prazo previsto para a execução da obra ser de 1 ano. É óbvio que ali é necessário uma rotunda, a chamada rotunda da VIM, para evitar que existam tantos acidentes como aconteciam, e é também de saudar o facto de estar prevista a construção da ponte que faz uma ligação à estação ferroviária de Lordelo. Isto porquê? Porque hoje em dia, como nós comprovamos quando lá estivemos, não há nenhum acesso pedonal de São Martinho do Campo para essa estação ferroviária. Aliás, a ligação que existe demora cerca de 30 a 40 minutos a se fazer, e a pedonal é por um caminho sinuoso, bastante perigoso, em que uma pessoa de idade tem ali a sua saúde em risco. E, portanto, nós vivíamos naquilo que era uma contradição, que é, temos uma estação ferroviária perto da freguesia, mas ao mesmo tempo longe, porque os seus acessos estavam dificultados. E por isso, nós entendemos que para usufruir de forma plena o transporte coletivo, a população de São Martinho do Campo, que esta ligação por ponte é necessária e é urgente, não está prevista essa execução, porque aquilo que foi dito é que existiam 2 fases. A primeira fase já existia financiamento em articulação com o próprio município de Guimarães, porque essa ponte irá passar também por Lordelo. Agora, nós obviamente que saudamos essas obras que foram previstas, foram anunciadas, e estaremos cá para ver se elas serão executadas, e esperemos que sim, porque aquela população terá a sua vida mais facilitada com o acesso a esse transporte, quer para aceder ao trabalho, quer para aceder a serviços públicos, do que tem atualmente. Quanto à questão das obras que estão a ser feitas no nó da Ermide e de Fontiscos, obviamente que são obras que têm em vista também facilitar e melhorar significativamente o acesso àquela área empresarial, da A3 para aquela área empresarial, e, portanto, de captar também mais empresas, o que também é obviamente do nosso agrado, do interesse da população de Santo Tirso. Agora, o que se tem de ver é também o que é que será feito para a frente, porque pelo menos tinha sido anunciado que até finais de 2022 seria concluído um estudo prévio para fazer essa construção dessa tal nova variante na Estrada Nacional 105, que fazia a ligação da A3 à A41 em Água Longa, e, portanto, facilitava também o acesso a essas empresas depois à própria A41. Veio cá a Ministra da Coesão Territorial penso que em novembro de 2022, disse que estava sensibilizada. Também tinha estado cá um ministro, o Pedro Nuno Santos, para anunciar. Também se comprometeu com a obra. Essas obras, estava sensibilizada e, portanto, mais do que estados de espírito, o que interessa é que também essas obras avancem e sejam executadas. Quanto à questão da habitação, que é uma questão mais complexa, nós partimos de uma noção, ainda há pouco saiu um estudo no Jornal Público em que dizia que em Santo Tirso, desde 2019, que vivíamos numa situação especulativa do ponto de vista da habitação, em que os preços aumentam 5, 6, 7 vezes mais comparativamente com os aumentos inexistentes ou escassos do salário médio que existe aqui em Santo Tirso. O próprio mercado de arrendamento está caótico, porque todos nós conhecemos, basta fazer uma pesquisa, e, portanto, nós temos salários médios aqui à volta dos 800, 900 euros, e vemos T1s a 450, T2 a 600 euros e 500 euros, o que, portanto, é impraticável para os trabalhadores aqui do concelho. Temos também questões na própria habitação municipal, que necessita de reabilitação urgente. Aliás, isso decorre da própria estratégia local da habitação que foi apresentada para se obter financiamento da Administração Central,
em que cerca de 450 famílias vivem hoje em dia em condições indignas, e são famílias que não têm possibilidade ou capacidade financeira para arrendar uma outra casa ou para adquirir uma casa. E temos também aquele problema que eu há pouco alertei da pobreza energética em cerca de 3.000 alojamentos. E, portanto, este é o retrato, do ponto de vista da habitação, de um retrato social dos problemas que existem em Santo Tirso. Além disso, face aos aumentos dos preços que existem nos concelhos vizinhos, há um aumento de procura de cerca de 20% de pessoas que querem comprar casa, comprar habitação aqui em Santo Tirso. E, portanto, face a esta realidade social, é óbvio que o município não tem de assumir todas as responsabilidades disto, porque as responsabilidades principais são da Administração Central, mas pode fazer algo. E aquilo que pode fazer, em primeiro lugar, é também pressionar para que seja executado e que avance aquilo que já está previsto. Há uma estratégia local de habitação onde está previsto um financiamento de 5 milhões de euros para a reabilitação, por exemplo, daquilo que são as habitações municipais, habitações sociais em todo o concelho de Santo Tirso, onde estas famílias que vivem em condições indignas lá vivem. É também avançar no chamado Programa Municipal de Combate à Pobreza Energética. É alargar o próprio subsídio de arrendamento, que hoje em dia, face aos aumentos dos preços, é em si também escasso. E, portanto, há muitas coisas que o município pode fazer. Pode, por exemplo, também criar-se uma bolsa municipal em articulação com instituições sociais e em articulação até com privados para que exista a habitação a custos acessíveis. Há coisas que se podem efetivamente fazer e deve-se executar aquilo que já está proposto e que a perspectiva é que seria concluído até 2025, mas que deve ser executado desde já, porque se existem famílias a viverem em condições indignas, tem-se de arranjar uma solução para este problema. Até 2025. Tem-se de arranjar uma solução para este problema. E, portanto, há aqui muitas, e como nós vimos, há folga também orçamental e, portanto, há capacidade, há dinheiro para resolver parte destes problemas, que são problemas que hoje em dia as pessoas vivem e que se confrontam, e que estamos a falar de aquilo que é um direito essencial e fundamental, como é o direito à habitação. E até que é normal, se estamos a evoluir a nível de zonas industriais, que as pessoas se queiram fixar aqui no nosso concelho têm que ter alternativas. Claro, exatamente. Portanto, se estamos a melhorar o acesso e a facilitar os acessos para captar mais empresas, por exemplo, nas áreas industriais, tem de existir depois condições para que os trabalhadores que não vão oferir, infelizmente, que não vão provavelmente oferir salários muitíssimo avultados, possam viver aqui no concelho. Até que queremos que se fixem cá e não que venham só cá trabalhar. Queremos que venham cá ganhar uns salários e que tenham habitação. E que gastem cá os salários, é o ideal. Luís Ribeiro, o CDS tem tido uma voz ativa em Santo Tirso em várias matérias. Temos então os anúncios sobre esses investimentos, os problemas da habitação e, no seu caso, teve ainda a questão do Rally de Santo Tirso, que expôs precisamente na Assembleia Municipal. O que é que se passou, afinal? Em primeiro lugar, não foi do Rally de Santo Tirso. Eu tive o cuidado de... Os acessos, Sim, eu tive o cuidado porque sei como é que funcionam as coisas em termos de redes sociais e em termos de interpretação, de referir no início e no fim da minha intervenção que não era contra o Rally. Eu não sou um amante de Rally, mas não sou contra o Rally, sou a favor do Rally, é uma aposta ganha do município. A quantidade de gente, e o Diário de Santo Tirso nisso teve um papel espetacular porque transmitiu, e eu vi vários diretos que mostrou a quantidade de gente que isto traz a Santo Tirso, que isto traz à freguesia de Monte Córdoba. Não estamos nunca, nem eu estou pessoalmente também contra a realização do Rally, muito menos que o Rally venha a Monte Córdoba. Fique isto um ponto claro. O que é que se passa? O que se passa é, mais uma vez, uma mostra de falta de planeamento que existe quando se faz o troço do Rally. Monte Córdoba tem várias entradas, mas tem 3 entradas principais de quem vem do concelho de Santo Tirso, quem vem da cidade. Uma, a subida de Bolinhas, que esteve cortada das 9 às 18. Outra, a subida ao Monte Senhor da Assunção, que esteve cortada das 9 às 18. Tem a subida por Santo Tomé de Grelos, pela Mourinha, por Quintão, que esteve também cortada das 9 às 18. Quer dizer, se nós cortamos as 3 estradas que ligam à freguesia de Monte Córdoba durante o dia inteiro, é que não é um troço numa manhã, um à tarde, o dia inteiro, que a solução é que temos para entrar e sair em Monte Córdoba? É ficar e assistir ao Rally, não pode ser? É ficar e assistir ao Rally, ou então, em casos em que as pessoas vão trabalhar às 7 ou 8 da manhã, que existem vários casos, como é que regressam a Monte Córdoba? Ora então, há 2 hipóteses, foi isso que eu expus. Uma, ir ao concelho de Passo de Ferreira, fazer 20, 30 km, subir a Serra da Agrela,
e chegar a Monte Córdoba, ou então irmos por uma estrada, que é a estrada que liga Santa Cruz ao campo de futebol, e tive o cuidado de dizer que isso está no compromisso eleitoral do Partido Socialista para estas, e acredito que vai ser feito, também não tenho grandes dúvidas que vai ser feito, mas neste momento a estrada não reúne as mínimas condições de circulação. E eu fui nessa estrada, passei nessa estrada nesse dia, e a quantidade de carros, de velocidade, não sei se danificou algum carro, não tive conhecimento, mas é inconcebível que isto, em pleno século XXI, onde vamos pôr queremos que as pessoas venham ver o rally. Qual é a solução que lhes damos, mais próximo possível? Queremos chegar lá perto do rally. É ir pelaquela estrada? É isto que vamos promover no nosso concelho? É isto que vamos promover Monte Córdoba? Isto é preocupante. Se calhar quem vai a caminho já faz um bocado de rally. Era que duas coisas. Ou que o rally passasse lá, se calhar não chegava ao fim, estou a brincar, obviamente, ou então que as entidades municipais gostava mesmo de ter percebido que o Sr. Presidente de Câmara ou alguém responsável passasse realmente naquela estrada para perceber a dificuldade. Porque eu sei que a resposta que o Sr. Presidente de Câmara me deu foi mais uma resposta à Dr. Alberto Costa, foi, ainda bem que sabe que nós vamos fazer essa estrada vai ser feita. Ele não tinha solução, não há solução sequer possível. O que nós pensamos foi repensar o troço para que não se fechem as estradas todas ao mesmo tempo. Foi isto que nós pedimos. Pronto, é inconcebível quanto àquilo que nós achamos. Voltamos a dizer, não estamos contra o rally. Longe disso. Na questão das obras, das restantes obras que nós falamos, a questão já foi um bocadinho tudo dito, a questão da ponte que liga à estação de Lordelo, e na questão da Ponte de Lordelo e da Rotunda, são obras que já vêm com uma reivindicação da população, já vêm em inúmeros compromissos eleitorais. É uma questão que finalmente parece que vai ser brevemente resolvida. O CDS está obviamente a favor, acho que é favorecer claramente a população de Vila Nova do Campo. Quanto às obras do Nó de Fonticho e Nó da Ermida, já foi um bocadinho tudo dito, causa muito constrangimento, mas parece-me que serão obras, pelo menos hoje, quando passei lá há bocadinho, já vi um troço deste Nó de Fontiscos aberto, ao menos já vi carros a passarem para lá, sinal que parece que os prazos também estão a ser cumpridos, o que é importante. Foi complicado, e é complicado ainda que estarem as duas estradas fechadas ao mesmo tempo, é complicado, mas é como aqui a colega Joana disse, não há nada que não se faça obras sem constrangimentos. Pois. E parece-nos agora que, pronto, vamos ver como é que elas correm, não vamos estar a embandeirar em ar e fazer a crítica fácil, é obras necessárias na cidade, nos acessos à cidade, nos acessos para as empresas, como se falou. Vamos ver como é que elas se correm em bom estado e se, quando serem inauguradas, sejam com pompa e circunstância e que seja realmente uma mais-valia para a população. Só para terminar, na questão da habitação, era mais uma questão importante que há bocadinho, por acaso também não falei na questão das contas. Provavelmente, se calhar, este valor, nós temos um problema grave de habitação em Santo Tirso, partilhado, acho eu, por toda a gente, inclusive pelo Partido Socialista, que hoje vi numa notícia no relance que já tem um acordo com uma empresa de construção para haver uma política de habitação. Não consegui ler muito bem, certamente vai ser explicado. Mas era uma das questões que nós vemos no relatório de contas, com um resultado tão positivo, poderia ter criado protocolos, acordos de habitação, ou mesmo construção de habitação, para depois fazermos arrendamentos acessíveis. E voltamos ao bocadinho a que dissemos há bocadinho. Nós estamos com um resultado positivo, extremamente positivo, uma coisa fora de vulgar, parece uma coisa que nós estamos em Santo Tirso, estamos no melhor concelho do mundo, somos pioneiros nas transferências de competências para as freguesias, que é positivo. Somos pioneiros e somos o único concelho quase à face do país, temos resultados extraordinários, mas depois estamos aqui a discutir questões de habitação que as pessoas querem vir para cá morar, temos empresas cada vez mais a procurar o concelho de Santo Tirso, muito pela localização estratégica que Santo Tirso tem, estamos a melhorar os acessos e muito bem, mas falta-nos o resto, não temos habitação para essas pessoas que, como o João disse, não vão ganhar infelizmente salários exorbitantes, mas que querem morar em Santo Tirso. Enquanto a isso, falta estratégia ao nosso Executivo, e eu dou aqui só duas propostas que acho que poderiam ser extremamente interessantes. A criação de um Conselho Municipal de Habitação poderia ser uma das questões que ajudasse a resolver. Um Conselho que conseguisse dar voz a todos os parceiros da habitação. Eu não sei se alguma vez a Câmara Municipal de Santo Tirso se sentou, junto também com os partidos, claramente com representação, mas com os parceiros principais da habitação, perceber o que é que podemos fazer no Conselho, o que é que podemos criar através de protocolos, que eu não sei, volto a dizer, vi hoje a notícia, mas não sei exatamente os contornos dessa notícia, mas que poderia ser interessante. Articular também as políticas municipais aos seus destinatários com este Conselho
E lá está, conseguir que toda a gente, sentada num Conselho Municipal, se discutisse realmente a habitação. Em vez de irmos para uma Assembleia Municipal e percebermos que se calhar era a coligação Valorizar Mais que está contra o Executivo, o CDU, o Bloco de Esquerda, parece que quando vão lá é só para... Não, esse caso estamos a preocupar-nos realmente com o problema da habitação, em vez de percebermos que estamos todos contra. E a segunda coisa, era um programa, possivelmente um programa de apoio real à habitação jovem, que contemplasse jovens entre os 18 e os 40 anos. Acho que é a isenção, tendo isenção de IMI, prorrogação da isenção da IMT, isenção de taxas municipais, este tipo de coisas, se calhar ajudaria que a nossa habitação conseguisse dar um pulo. Mas lá está, falta claramente que nós não estamos contra nada, nem ninguém. Estamos todos prontos para desenvolver o Conselho. Sim, isto eu concordo e é possível. E é possível baixar o IMI neste momento. Portanto, não há desculpa que nós não temos dinheiro e precisamos. Portanto, neste momento é o mais possível, é uma das medidas que eles podem tomar e bem, era baixar o IMI. Para terminar, falta ouvirmos o Miguel Correia. O Bloco de Esquerda tem sido uma voz ativa sobre a questão da habitação. Queria que falasse também sobre a sua visão relativamente às obras que referi. Então, em relação às obras que referiu, eu partilho da opinião dos colegas e, de facto, são obras que vão ajudar a população de São Martinho e das freguesias adjacentes no acesso à estação, em primeiro lugar. A construção da rotunda irá evitar, prevenir acidentes rodoviários e facilitar o acesso ao cruzamento, portanto, o acesso a Famalicão e a Vizela. Também partilho da opinião em relação ao nó da Ermida, no entanto, tenho algumas ressalvas relativamente à sinalização que tem sido feita, porque se nos pusermos no lugar de um visitante de Santo Tirso a circular por Ermida, pode não conseguir chegar a Santo Tirso devido à sinalização que foi colocada pela Câmara Municipal. Mas queria focar-me então na questão da habitação. Se fizermos uma pesquisa rápida em motores de busca para apartamentos T2 em Santo Tirso, e o Bloco de Esquerda fez isso e encontrou um preço médio para um T2 que ronda os 160 mil euros. Para a aquisição. Para a aquisição do imóvel, exatamente, não é para a renda. Não sei se disse arrendamento, é para a aquisição do imóvel. Não, eu estava à espera do preço de arrendamento e por isso 160 mil euros, mas depois percebi para... Não. Estava a falar do subsídio ao arrendamento, esse sim promovido pela Câmara Municipal, que usa valores desatualizados face às flutuações do mercado de arrendamento, portanto, valores de referência para um T2 à volta dos 350 euros, que já não são aplicáveis aí sim para arrendamento hoje em dia. Como referiu o João Ferreira, uma situação especulativa na habitação galopante em Santo Tirso. Temos uma estratégia local de habitação que surge com 3 anos de atraso e com algum diagnóstico que é um pouco incorreto. Inicialmente previa-se apenas que havia 5 agregados com necessidade de realojamento e depois a Câmara atualizou esses números. Insuficiente. E que é claramente insuficiente. Portanto, precisamos aumentar o parque habitacional público pelo menos para 5%. E esta folga orçamental dos 6,3 milhões de euros não é apenas com a construção da habitação que vamos resolver a curto prazo os problemas existentes em Santo Tirso. Portanto, tem que haver uma estratégia imediata. Portanto, a Câmara também tem que facilitar programas de arrendamento a preços acessíveis para as pessoas precisam de casa agora, casa para viver. Portanto, estamos a falar de quem ofere o salário mínimo ou o salário médio, que também é muito baixo, como sabemos. E para terminar, em relação a isto, o Bloco também criou um canal de partilha de habitação e convidámos os municípios a partilharem as suas vivências, as suas denúncias, os seus comentários. E, de facto, uma das dificuldades transversais são dos casais jovens que se querem fixar no Conselho ou que se querem manter e que com os salários que oferem não conseguem. Portanto, porque temos aqui uma flutuação no mercado de arrendamento, uma situação especulativa que não permite às pessoas arrendar ou, quanto mais, comprar um imóvel tendo em conta os preços que referi. Querem acrescentar mais alguma coisa? Os assuntos propostos para hoje estão todos comentados. Sim? Ninguém quer falar entre si? Tem mais assuntos. Vamos falar da cultura? Eu queria Falta falar a apenas cultura, da cultura. Depois, da cultura não tinha aqui, mas podemos falar que também ainda temos tempo. Podemos começar pelo João Ferreira. Eu queria falar só da cultura O porque... turismo, também temos a parte culinária. E vou tentar não me alongar, até porque já Ainda estou a ver temos o tempo. Nós estamos tempo. dentro do tempo. A própria Juventude Comunista Portuguesa fez uma iniciativa há relativamente pouco tempo com agentes culturais aqui tircenses, onde se esteve a debater a questão cultural aqui em Santo Tirso, mas não só, também de um ponto de vista mais nacional, regional e nacional.
É evidente que só há democratização no acesso à cultura, só há trabalho com direitos na cultura, com um investimento robusto do Estado, e isso significa uma aspiração que existe há muito tempo, que é reivindicada há muito tempo por várias associações e organizações culturais, que é de que o Orçamento de Estado destinado à cultura se corresponde a 1% do Orçamento de Estado, 1% do Orçamento de Estado, sendo que isto teria em vista que este investimento chegasse a 1% depois do PIB, mas 1% do Orçamento de Estado, hoje em dia, ele é inferior a metade de 1%, portanto, abaixo de 0,5%, e sem isso não existirá solução para grande parte dos problemas que muitas companhias de teatro, por exemplo, e não só de teatro, enfrentam no Distrito do Porto, em que muitas têm de concorrer anualmente a vários projetos e depois, não sendo esse projeto aprovado, não obstante reunir todas as condições para poder aceder àquele financiamento, ficam de fora e, portanto, não têm condições para continuar a exercer a prestar o seu serviço. E, portanto, essa é a solução fundamental. Quanto à política local do ponto de vista da cultura, deve assentar em três vertentes. Em primeiro lugar, em garantir uma maior democratização no seu acesso, em assegurar uma política cultural em articulação com os agentes culturais que existem em Santo Tirso e em promover a diversidade cultural que existe no concelho, fora daquela que é normalmente a cultura mediática das massas. E não obstante o trabalho que tem sido feito por parte das associações culturais tircenses, um trabalho que devemos homenagear, não obstante muitas das iniciativas que têm existido também em Santo Tirso e muitas delas promovidas por esses agentes culturais e por essas associações, o certo é que há uma reivindicação que é transversal a todas elas. E essa reivindicação que é transversal é de que é necessário que exista um auditório municipal com trabalhadores especializados, com equipamentos necessários para se poder assegurar a prestação ou poder assegurar uma peça de teatro em condições, uma sessão de cinema em condições, uma sessão de dança, o que seja, é necessário, em primeiro lugar, que esse auditório municipal existe. Agora, se esse auditório municipal é num antigo cineteatro, se é num outro local, eu acho que isso pode ser analisado, tendo em vista também aquele que seria o maior custo para o efeito. Agora, o que é necessário é que esse auditório municipal avance. E daquilo que nós ouvimos por parte do Partido Socialista é que essa construção desse auditório municipal não está prevista para este mandato. O que no nosso entender é um erro. Porque, repito, esta é uma reivindicação transversal a todas as associações culturais, porque muitas vezes recorrem à antiga fábrica que, não obstante se possa adaptar, não tem as condições necessárias para assegurar uma peça de teatro. Muitas vezes tem de recorrer aos seus trabalhadores, aos técnicos de som, etc., para poder assegurar lá uma peça, quando isso deveria ser assegurado pelo próprio município. E, por outro lado, temos o Centro Cultural Vila das Aves, que tem uma boa oferta, ainda agora teve um festival de sonoridades e que vai tendo atividade, mas que é curto para determinado tipo de peças. Tem um auditório que é pequeno para determinado tipo de peças. E, portanto, esse auditório municipal é necessário, evidentemente, e basta olhar para aquilo que são os nossos concelhos vizinhos, onde existe essa aposta cultural e, portanto, nós até estaríamos facilitados do ponto de vista da oferta, porque face ao percurso que fazem pelos concelhos vizinhos, poderiam passar também por Santo Tirso e, portanto, isso faria parte do seu itinerário. Para além disso, e só para terminar, também há aqui, do ponto de vista da política de democratização, o acesso à cultura e o acesso aos equipamentos, a estudos de ensaio, de criação, para se poder criar cultura. E isto era algo que estava previsto acontecer, por exemplo, na Casa da Juventude, em que teria estudos de gravação de música, em que teria uma panóplia de equipamentos que hoje em dia não tem e, portanto, muitos jovens que estão em Santo Tirso para ter de aprender um instrumento, para participar numa companhia de teatro, mas principalmente para aprender um instrumento têm muitas vezes de pagar. Tem de recorrer a privado, tem de pagar e, portanto, esta oferta municipal poderia também facilitar esta democratização no próprio acesso à cultura. E, portanto, nestas duas vertentes parece-me que são essenciais, tendo em vista o próprio desenvolvimento concelhio do aspecto cultural. Até porque, e concordando aqui com o que o João está a dizer,
nós temos uma grande mais vantagem relativamente aos concelhos vizinhos, pelo menos a Famalicão e a Trofa. Nós temos sítio para os artistas pernoitarem. E neste momento temos ainda mais sítios para os artistas pernoitarem. Até agora tínhamos só o Hotel Sidney, onde eles ficavam, e iam para Famalicão e atuavam em Famalicão. Portanto, porque lá não há. Portanto, lá pecam por isso. Nós cá pecamos porque não temos espaço para eles atuarem. Portanto, podíamos juntar 2 em 1 e até poderia dar outras soluções. Sendo que eu acho que em Vila das Aves já chega. Já temos lá um, desculpem, mas já temos lá um, acho que já não é necessário mais. Mas até havia mais espaço em Vila das Aves para isso. Temos o antigo cinema de Vila das Aves, que é uma cinema de Vila das Aves, e está ao abandono. Que está ao abandono. E há mais espaços, realmente. Temos penso que até em Monte Corda mesmo, temos em São Martinho, o antigo centro de saúde, São Martinho está parado, está fechado. Pode ser feito alguma coisa lá, não sei, aquilo não... Há antigas escolas que também estão fechadas. Eu acho que ainda há sítios para fazer. No centro da cidade, eu acho que é uma solução, e até porque aquela fachada é lindíssima, eu acho que é uma pena estragar uma fachada do nosso cine-teatro, e era aproveitar a fachada que temos e acho eu, mas isto é uma questão de gosto. E, portanto, e gosto não discutimos, portanto é uma questão de gosto pessoal, porque eu gosto muito daquela fachada. Mas há mais coisas, temos a Casa de Chá de Santo Tirso, que está fechada, já foi um passo de turismo, não é nada, hoje não é nada, é uma pena aquilo estar assim abandonado, não sei porque é que não, aquilo deve ter algum... Há um conceito aqui em Santo Tirso que eu sempre ouvi, desde sempre que eu vi isto, desde pequenina, os negócios aqui em Santo Tirso não funcionam, há o São Bento, não sei lá o que é que ele fez, que não anda com as correntes e que não dá. Não dá, se calhar dá, não é? Ainda não tinha ouvido essa. Eu sempre ouvi, há uma história, e há histórias sobre isso. E eu acho então lá está, o São Bento está perto ali da Casa de Chá, foi a primeira vez. Eu acho que até dá, e já deu, e a Casa de Chá já deu. Eu sei que no inverno é frio, há condições para colocar aquilo mais confortável. No verão é excelente, é o sítio mais agradável que nós temos no verão. Acima de tudo faz parte da história tircense e não se deve deixar morrer a história tircense. Eu acho que aquilo vai morrer, vai acabar por morrer se ninguém pegar naquilo e se a Câmara não pegar, principalmente, por exemplo. Não é? Miguel, posição... Isso é inércia da Câmara Municipal, de facto, porque foi aberto um procedimento concursal até 2 de junho, que já é o segundo. Portanto, o que está a acontecer é que vamos ter o segundo verão consecutivo sem ter este espaço aberto ao público. O que se associa também a uma certa degradação do Parque Ana Maria II, portanto, porque temos uma série de negócios também que fecharam no Parque Ana Maria II, temos um certo desleixo até mesmo na manutenção dos equipamentos e do próprio lago no Parque Ana Maria II, portanto um espaço que é de fruição para os tircenses estará fechado pelo segundo ano consecutivo. Isto aqui parece-me falta de inércia, de cuidado e de precipitação na denúncia do contrato do anterior adjudicatário. Em relação à política cultural, queria também salientar que, se pensarmos, Santo Tirso não tem um espaço para a exibição de um filme, por exemplo. Não é apenas um espaço para exibição de espetáculos, mas, como já se referiu, para a criação de residências artísticas, para a realização de ensaios. O que temos é grupos de teatro a fazerem os seus ensaios em locais precários, sem condições de som, sem espaço para treinarem e usarem os figurinos respectivos. E também depois de realizar as peças de teatro nos salões paroquiais, com a articulação das juntas de freguesia, que é uma articulação generosa, mas que se traduz na má qualidade, ou na qualidade além daquilo que seria expectável. Portanto, em termos de política cultural, parece-me que Santo Tirso tem uma política cultural que é uma manta de retalhos, que é uma série de iniciativas dispersas e que não há um fio condutor que nos permita perspectivar a cultura de um modo mais apurado. Luís Ribeiro. Eu vou inserir só aqui estes 2 temas, cultura e turismo. Política em termos de vereadores da cultura e turismo nos últimos anos. Atual engenheiro Ana Maria, isto em 2017 a 2021 foi o vereador Tiago Araújo. Em 2013, anteriormente, primeiro ano Joaquim Couto, foi a engenheira Ana Maria novamente, que tinha uma ressalva que era em coordenação com o presidente que ia ser a grande aposta, que era o Cultura e Turismo na altura, o Dr. Joaquim Couto. Isto no turismo, em Santo Tirso, nós chegamos, Santo Tirso está localizado num dos melhores, se calhar, na zona norte, mais
aqui no centro, com muita qualidade em termos disso, em termos de acessos também parece-me que chegar ao Conselho de Santo Tirso parece-me relativamente fácil. Mas o que é que acontece? Nós chegamos ao Porto, do aeroporto, de metro, do que for, nós vemos Santo Tirso em algum lado. A única vez que eu me recordo de Santo Tirso ter uma marca, e isto era uma marca que Santo Tirso, e isso, honra seja feito ao engenheiro Castro Fernandes, aproveitou muito bem a altura em que a França, no Euro 2004, veio a Santo Tirso. Na altura o prédio da vergonha foi até com aquelas tarjas, aquelas coisas bonitas, e criou uma marca em Santo Tirso que nunca mais se viu. Santo Tirso convida. Toda a gente ficou com aquele logotipo, Santo Tirso convida. Havia, na altura, no Porto, quem conhecesse Santo Tirso. Ficaram conhecidos os jesuítas mais ainda na altura de Santo Tirso. Começou-se a olhar para Santo Tirso de uma forma diferente. Na altura foi na altura que se estreou o pavilhão municipal, na altura era o melhor pavilhão do país, depois só foi superado por Gondomar. Ou seja, isto tudo começou e, entretanto, foi-se deixando de andar, e hoje chegamos ao Conselho de Santo Tirso. E se nós não olharmos para o alto, não percebemos que nós temos lá o Monte da Senhora da Assunção, por exemplo. Se nós não olharmos, nem sabemos que existe o Castro do Monte Padrão. E eu não estou a falar para não dizer que só falo do Monte de Córdoba. Se nós não olharmos, não sabemos que existe o Mosteiro de Sigesberga. E se calhar muita gente até conhece o licor de Sigesberga. Se calhar, se nós não olharmos, conhecemos ao menos o Mosteiro Beneditino de Santo Tirso. Porque paramos ali mesmo no centro. É isto que nos acontece. Em relação a isto, e porque isto foi falado na altura, até em Monte Córdoba nós apanhamos assim na altura que era o Parque Metropolitano de Monte Córdoba. Era anunciado na altura das eleições pelo Dr. Joaquim Couto, na qual depois o Dr. Alberto Costa ia se tornar vice-presidente, futuramente. O Parque Metropolitano ia ter um teleférico, ia-se estudar um teleférico da cidade ao Mosteiro da Assunção. Ia haver uma coligação, uma parceria junto com a Citânia de São Fins. Íamos promover realmente o Conselho. Até agora nada foi feito. Não existe nada que foi feito, mas também temos outro problema. Imaginamos que temos isto tudo. Uma pessoa chega a Santo Tirso, tem a central de transportes, chega a Santo Tirso, chega por comboio, tem a central de transportes a 3 km da estação, mas também a verdade é que não resolve nada ter a central de transportes, porque realmente não há transporte para Monte Córdoba, não há transporte para Vilarinho ao fim de semana. Portanto, também não ajuda muito. E quando nós pensamos às vezes no turismo, eu estou agora aqui a dizer que falta-nos criarmos uma marca, a marca Santo Tirso, a qualidade que Santo Tirso tem, e depois falta-nos tudo o resto. Os acessos, falta-nos os transportes, falta-nos, se calhar, gastarmos menos dinheiro em propaganda política, porque nós todos sabemos que a Câmara Feliz é como aqueles slogans que Santo Tirso cresce e a vida melhora, todos sabemos disso. Não precisamos que apareça-nos diariamente aqueles cartazes azuis, muito propaganda. Precisamos que realmente que as pessoas olhem para o Conselho de Santo Tirso e que quando cheguem à cidade de Santo Tirso, vejam onde é que estão os pontos turísticos, e Monte Córdoba tem muitos, e Vilarinho tem muitos, e Vila das Aves. Quanto à cultura, são 2 ou 3 coisas em relação à cultura. O João falou há bocado, e a Joana também, do Centro Cultural de Vila das Aves. Eu chego a Santo Tirso, vou procurar cultura, quero alguma coisa de cultura, escrevo Centro Cultural de Vila das Aves. Vou ao site da Câmara Municipal, normalmente o sítio mais fácil, aquilo deve estar atualizado. Ora, a agenda de eventos, a que termina em janeiro e fevereiro de 2020. Estamos em 2023. O cuidado da cultura que nós temos neste momento no nosso Conselho. Para terminar, só na cultura, sim, faz falta um... Nós tivemos agora um evento lá. E não dizer que não tivemos, Não, atenção, tem havido, não tem possivelmente havido. não Não está conseguimos atualizado. ter acesso a quais? Não está atualizado online. Temos. Para terminar, sim, nós precisamos de um sítio, nós somos a favor do cineteatro. E nós somos a favor do cineteatro porque realmente é num ponto crucial da cidade. É um desrespeito um bocadinho para todos os agentes culturais que não se consiga realmente arranjar um local, que nem sequer se dê uma solução, porque isto dizer que não é por essa política, ok, mas qual é a solução que nós temos neste momento para os agentes culturais? Mais uma vez, com a engenheira Ana Maria na cultura, por isso é que eu tenho um bocadinho de esperança que estes últimos 2 anos, os próximos 2, 3 anos, melhor, porque não tenho dúvidas da competência, não é chamar incompetente a ninguém, mas a competência e a qualidade humana que a engenheira Ana Maria tem. Em Monte Córdoba há 2 escolas, que a Joana há bocado falou, que foram desligadas, deixaram de ter função de escola. A Escola de Redondo e a Escola do Culto. Ambas estão a ser usadas por associações. Pelo menos a Escola de Redondo está a ser usada, foi a sede da Associação dos Bombos, uma associação cultural. Portanto, é um dos bons exemplos que nós podemos seguir. É darmos espaço e darmos condições às associações culturais de terem o seu local próprio para ensaiar e para trabalhar. Quer acrescentar alguma coisa do turismo? Há pouco falou do turismo. Não, acho que já falamos tudo. Acho Sim. que do turismo, sim. Quer acrescentar alguma coisa ao turismo?
Tá, hoje conseguimos cumprir o horário. Ficámos por aqui hoje. Regressamos novamente a seguir à próxima Assembleia Municipal, como é hábito. Continuaremos a convidar todos os partidos, na esperança que um dia possamos estar aqui todos juntos e debater os assuntos que são importantes para Santo Tirso. Mais uma vez agradeço a presença e lá para casa, boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigada. Boa noite.